Você sabe que falar quando eu te perguntar. Ao vivo! Até que água vem. Entrou Cis Borja. Tá ao vivo! Estamos ao vivo para todo mundo! Instagram ao vivo, transmissão hoje da nossa primeira live do projeto Caminhos Indígenas em Cordel. Hoje a nossa convidada é a contadora de histórias Camila Terra. Vamos chegando, vamos chegando. Não sei se tá dando para escutar, mas aqui já tem um trechinho da trilha sonora das nossas histórias, né, do nosso espetáculo virtual. Para quem não conhece ainda o projeto Caminhos Indígenas em Cordel, será a contação em ambiente virtual de duas histórias, dois contos indígenas adaptados para o formato do cordel. Os textos foram adaptados por Márcia Mascarenhas, que é a atriz do grupo, está aí ao vivo aqui conosco já. E no nosso elenco tem eu como atriz, Carol Vital. Temos Maurício Lima, que é o nosso diretor artístico. Temos Márcia Mascarenhas, que adaptou os contos e também está no elenco. Nanda Conegundes, a nossa musicista, que está cantando aqui. Não sei se dá para ouvir aqui. E a direção musical, Danilo Nascimento. Além disso, vai ser um espetáculo, mini espetáculo. A direção, o design de luz é de Eli Isidro. E o nosso material gráfico, nossa assessoria de comunicação, nossa designer, nossa artista, Juliana Lima. Deixa eu ver aqui se Camila Terra já chegou. Já chegou. Guardando a citação dela. Vale também ressaltar que o projeto Caminhos Indígenas em Cordel tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa noite, Camila Terra! Salve, boa noite, arro para todo mundo, salve, gratidão pelo convite. A gente aqui fica feliz por você ter aceitado o nosso convite. Compartilhar suas vivências conosco, desse universo da contação de história que a gente está tentando levar agora para esse ambiente virtual, né? Isso que está sendo o desafio agora. Mas conta aí. Sim. Conta aí um pouquinho da gente, quem é Camila Terra? Tá, primeiro eu quero pedir licença a vocês da casa, né? Quero pedir licença aos meus ancestrais, às minhas ancestras, aos que primeiro contaram as histórias antes de mim, a minha avó encantada, e aos meus parentes da tribo Caramuru, Catarina Paraguaçu e da Água Vermelha, com um canto de abertura. Se você me permite. Por favor. Na minha aldeia tem beleza, eu sei plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Na minha aldeia tem beleza, eu sei plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Tupã, viva Tupã, viva Tupã, que nos veio trazer a luz. E com isso, eu abro esse espaço para a gente começar falando de quem sou, de quem somos, de como somos feitos das histórias que nos compõem. Foi lindo. Acho que esqueci da luz aqui. Foi lindo. Obrigada por esse presente. Uma surpresa muito grata. Obrigada a vocês. Nossos parentes presentes. Bom, eu sou Camila Terra, sou de Camaquã, sou natural de Camaquã, nascida e criada, vizinha de vocês. Sou contadora de tradição, mas antes de entrar um pouco, né, nessa coisa, né, do que é a tradição, do que é a narração artística, o que difere disso, eu vou trazer um pouco dessa minha referência, né? Assim, para Walter Benjamin, né, em Obras Escolhidas de Magia, Técnica, Arte e Política, que esse é um grande pesquisador de narradores de história, ele diz que a experiência da narrativa, ela passa de pessoa para pessoa, né? E que a gente, assim, para se tornar pleno enquanto narradores, a gente tem dois grupos.
O primeiro grupo é aquele que a gente escuta assim, quem viaja tem muito o que contar. E aí a gente imagina esse primeiro grupo de narrador como aquela pessoa que vem de fora, que vem de longe, né? Tem gente chegando daqui e dali, de todo lugar que se tem para partir. Então a gente tem aí esse lugar desse narrador. E aí eu faço um parêntese com o Walter Benjamin, com o Rafik Chami, que no livro Narradores de la Noite, né, Narradores da Noite, ele diz, perguntam para ele, né, qual o tamanho da história, né? Como que faz que uma história seja grande ou pequena? E aí ele vem dizer, a história depende do tamanho da viagem, né? E aí a gente volta aqui para o Benjamin, que vai para o segundo grupo, que é aí onde eu me encaixo. Que não menos importante é aquele grupo de quem não viajou, quem não saiu, mas que conhece o seu país, conhece as suas histórias, a sua tradição, especialmente a sua tradição oral. Que aí eu chego na casa dos meus avós maternos, né? Eu sou contadora de tradição a partir da minha avó materna, Dona Judite Ferreira, que hoje é encantada, e depois com o meu avô, que foi um tropeiro aqui nesse território litoral sul, né, nessa época do cacau, trazendo aí essas suas memórias de vivências, memórias dos parentes indígenas também. E minha formação se dá a partir dessa escuta, né? Primeiro eu fui escutar as histórias, eu nem imaginava que depois não me via contando as histórias, né? Porque nas histórias de tradição, para cada problema, para cada dor, para cada medo, você tem uma história como inspiração. Né? São a partir das histórias que você se transforma, que você minora seus problemas. Depois disso, eu fui querer fazer teatro, porque eu queria ser os personagens que eu escutava nas histórias. Então, a primeira linguagem artística que eu tive, a vivência, né, que eu fui fazer, foi o teatro. Mas aí depois, em 2015, eu recebi um convite para vir fazer contação de história numa escola em Ilhéus, Impacto, e era do maternal até o 6º ano. E foi a primeira vez que eu fui contar para fora, porque a gente contava para dentro, no fundo de quintal, na roda de amigos, embaixo da amendoeira, no fim de tarde, com candeeiro aceso, já à tarde da noite. E aí eu vim fazer essa escola, que para mim foi a escola, né? Do maternal até o 6º ano, então como é que eu vou contar a história para criança de 3 anos? Aí fui aprendendo, como é que eu vou contar a história, o que elementos eu vou trazer para eles, o que eles gostam, e aí se deu a minha formação, começou a se dar a minha formação de narradora artística, né? Que a gente vem para esse lugar mais enfeitado, digamos assim, né? Que na tradição você pega o banquinho, pega a sua xícara de café e vai contar a história. E na narrativa artística você tem todo esse preparo, né, essa busca, para depois você compartilhar. E aí, depois eu volto para Camaquã e abrimos um projeto, né, a Casa Imaginária, na época, coordenada por Maurício Pimenta e Rafael Marinho, e a gente faz a Casa Imaginária, que era a ideia de fomentar a leitura no município, e fazer com que as pessoas também visitassem a biblioteca, né? Não tirando a valoração da palavra, da narrativa oral, mas também dando ouvido às bibliotecas, né? As bibliotecas físicas, saindo da biblioteca oral para a física, né? Onde você podia ter acesso aos livros e tudo mais. Então, a gente foi fazer esse projeto da Casa Imaginária, e depois disso, bom, e aí segui fazendo contação de história, já com esse campo, né, mais artístico também. E aí fui para a universidade, todo o componente que tinha lá no sul da Bahia, eu de contação de história eu fazia, porque era o meu prazer, era onde eu ia me demorar, era aquele componente que eu ia me demorar. E agora, recentemente, eu terminei a Escola de Narradores Turma Brasil, né? Tem uma escola de formação de narradores, né? Partiu lá do Cariri. Cariri é uma nação, viu, gente? Estou falando isso para todo mundo. Quem quiser começar aí com um projeto de contação de história, tem que buscar essas parcerias, beber dessas fontes tantas que temos por aqui. E aí vou seguindo o meu caminho, contando, escutando, trocando, e o que mais você quiser perguntar. Ai, que trajetória maravilhosa essa, viu? Aposto que você... Aí foram muitas viagens que você fez, né? Vai chegar até cá. E eu espero que faça muitas outras aí também.
Agora, ô Camila, me fala uma coisa. Geralmente, quando se fala assim, contação de história, a gente associa logo a criança, né? Ao universo infantil. Contação de história é só para criança mesmo? Então, se você parte do princípio de que o ser adulto já é um ser acabado, pleno, que não necessita de inspirações, que não necessita de acalanto, que não necessita de mais nada para seguir a sua jornada, sim, é só para criança, então, porque as crianças estão abertas à curiosidade. Mas se você parte do princípio que nós somos seres inacabados, que somos seres frágeis, o quanto frágeis somos, e o quanto precisamos da palavra como elemento de cura, o quanto que podemos nos identificar com uma narrativa e ver nossas histórias sendo narradas, não é só para criança. História é para quem quiser ouvir, para quem quiser contar e para quem quiser partilhar. As histórias são um meio de comunicação. Nós contamos história todos os dias. Seja um babado, seja um fuxico, seja uma fofoca. A gente conta história o tempo todo, né? Então, eu não acredito, né, nesse princípio que é só para criança, né? Até porque, e ainda se fosse, a gente também ter essa criança interior, trabalhada ou não trabalhada, ferida ou sana, mas a história é para todos e para quem quiser. Eu não parto desse princípio que é só para criança, né? Então, é para todo mundo, porque todo mundo precisa de história, todo mundo precisa entrar por esse jardim da magia, todo mundo precisa de sonhos, de inspiração, de esperança, todo mundo precisa disso. E as histórias, elas são uma ferramenta que nos possibilitam fazer esse caminho. Quantos de nós não temos tantas jornadas ainda para percorrer, e a partir de uma história, às vezes, a gente vê a possibilidade de conseguir, de lograr algo, de chegar a esse objetivo, mas também aproveitando o caminho. As histórias, elas nos ensinam a aproveitar esse caminho, né? Enfim, para mim, histórias é para todo mundo. Ai, que lindo. Você assim, né? A contação de história, né? A gente não seria o país que é referência em novela, né? A telenovela. A gente, porque assim, a maioria do povo, assim, é absorvido mais pela cultura de massa, né? Quando pensa assim, em contação de história, a gente vai logo para a referência da cultura de massa, que é o que entra na casa da pessoa, né? A gente escolhe, às vezes nem tem muita escolha, é o que tem ali. E esse lance da contação de história, de estar essa partilha, né? Essa coisa mais íntima, como você pediu licença aos ancestrais. Eu lembro de quando eu era criança, eu adorava quando minha mãe me contava história e ela me contava as histórias que minha avó contava para ela, e hoje eu conto para minha filha, e às vezes eu estou contando para outras pessoas também. Isso que é legal, esse momento de partilha, né? O agora, o estar presente. E tem coisa que é útil para um momento e tem coisa que é útil para outro momento. Eu disse numa live passada, e vou repetir, porque eu tenho as referências que caminham comigo. A Regina Machado, né, que é uma grande pesquisadora de histórias, contadora de história, organizadora do Boca do Céu, é uma escritora incrível. Ela diz assim, gente, não importa o que aconteça, não importa se as situações vão estar ruins, não importam como estarão os tempos, as histórias, elas vão seguir seu curso. Às vezes debaixo da terra do chão, né, ou às vezes de boca em boca, e por aí vai. Então, o que é, assim, às vezes é útil em um momento ou não, e aí vai pelos modos de... Bom, aí a gente já entra num outro aspecto, que é os modos de contar, né? Os modos de contar história, os modos de escutar a história, o modo de transmissão, que tipo de história, para que lugar. Às vezes acontece muito de a gente estar preparando uma história, e aí, bom, é claro que o contador, ele já tem esse preparo de busca antes, né? Para quem eu vou contar, qual é esse lugar que eu vou contar? Ainda que seja uma relação de troca e de energia, né? Porque imagine, você chega num lugar para oferecer uma história, né? E de repente o clima é para outra coisa e a história não vai dizer nada para as pessoas daquele lugar. Então, por isso é que a gente entra esse âmbito de preparo, né, da história. Mas também vai dos modos, de como você vai contar sem
subestimar a inteligência, né? Seja da criança, seja do adulto, seja da pessoa com mais idade, enfim. Aí vai muito dos modos de contar, de quem é você enquanto contador, enquanto escutador, que a gente não deixa de ser escutador nunca. É daí que vem o nosso repertório, é daí que vem a nossa análise de conto, né? Porque contar história não é como muita gente pensa, vamos contar uma historinha. A gente não gosta muito desse termo, né, historinha, mas também é um termo fofinho que às vezes pode usar, não tem problema. Acho que a gente não precisa rotular tudo, mas dá o valor que as histórias merecem, né? Respeitar essa identidade que vem, né? Essas memórias que estão ali, né? E me conta aí, você disse que começou com o teatro. Tem diferença da contação de história, essa narrativa artística, para o teatro? São duas Quais são linguagens. as diferenças e o que diverge e o que converge? Tá. São duas linguagens artísticas distintas, isso é óbvio. Mas que dialogam, que é possível ter um bom encontro. Porque, por exemplo, na apresentação de teatro, por exemplo, quando você cria o seu personagem, é você quem tem o domínio do cavalo, para ser mais direto. É você quem o compõe a partir das suas vivências, a partir das suas observações, dos seus estudos, da sua pesquisa de campo. E as histórias, elas são como são elas que vão nos dizer como elas querem ser contadas e a gente só tem que seguir. Mas aí a gente volta a se relacionar, o teatro e a história, porque, por exemplo, tem história que ela tá tão bem feitinha, tá tão arrumadinha, que ela dispensa, não sei, figurino, dispensa aquela loucura toda de um cenário muito, muito manipulado, ela dispensa a interpretação dos personagens. Já tem outras histórias que vão te pedir um pouco de improviso. E o improviso é uma casa do teatro, né? Faz parte do teatro. Mas as histórias, especialmente, né, histórias abertas e, né, com grandes públicos, vão te pedir esse improviso, essa dinâmica, é uma comunicação com o público, não deixa de ser. Não é a mesma coisa, mas elas podem ter um bom encontro. Acontece que, o que eu já disse antes, né, no teatro você tem toda essa composição do que você vai querer, né, mostrar, da história, mas parte do mesmo princípio. Você tem um ator, uma atriz, que é o narrador, uma história para contar e um público para assistir. Mas são caminhos diferentes, mas que pode ter um bom encontro. Agora me conta aí da sua vivência enquanto contadora de história. Tem algum momento assim que mais te marcou? Seja por... A gente gosta de diversificar, seja por positivo, seja por negativo, porque às vezes a gente sabe que, nossa, aquela contação de história que foi redondinho, então foi num lugar inusitado, então foi um negócio que deu tudo errado, ainda mais quando é para criança, que aí entra no meio, ou conta a história na rua também, já sempre tem que ter ou um bêbado ou um cachorro entrando em cena. Conta aí um pouquinho também das suas vivências. Uma das vivências mais lindas que eu tive foi quando a gente estava foi em 2015, a gente estava fazendo essa casa imaginária, circulando nas escolas de Camaquã, porque a ideia era levar as escolas à biblioteca, e depois a gente começou a ir na biblioteca, quando eram turmas muito grandes, e aí foi quando eu digo que eu encontrei com a figura que eu acredito que é Deus. Aí eu estava contando a história, eu tinha ido fazer um estudo da história do Peter Pan, né, na íntegra, saber realmente como foi essa onda dele de querer sair de casa, por quê, e aí eu vim descobrir outras coisas, né, que ele tinha escutado, essa expectativa que os pais queriam que ele fosse, e numa conversa ele decidiu fugir. E eu fui contar essa história e tinha uma menina, né? Eu lembro bem da figura dela, assim. Ela tava com 2 pinduzinhos de cabelo, assim, não tinha nenhum dentinho assim na frente em cima, tava na casa dos 8 anos. E aí ela tava fascinada. Eu tenho fotos dela que alguém fez, assim, bem na hora. E no meio da história ela disse assim, me dá um abraço. E a história foi parada para o abraço acontecer. Para mim, ali eu encontrei com Deus. E foi a concretização, assim, esse é o caminho, esse é a sua missão. Porque é uma forma que eu tenho de existir. Eu não sei muito fazer outra coisa. Assim,
nas histórias que não seja existir. Não tem como contar por contar. A gente só conta aquilo que aquece nosso coração e encanta nossa alma. Para mim é assim, se não for assim, não serve. Se não for assim, nem quero. Então, uma das coisas que mais me marcou foi isso. Foi esse encontro com Deus. Para mim foi Deus. Parar uma história para pedir um abraço foi Deus. E aí, tem muitas outras, mas eu não sei quanto a gente tem de tempo aqui, então a gente... Não, fica à vontade, tem o tempo suficiente. Sim, e adiante. E assim, a diferença entre contar o processo de contação de história para um público num lugar fechado e num lugar aberto, na rua. É que às vezes rola assim, né? Então, essa conexão, né? Eu e agora para a internet, como é que a gente está se virando para a internet? Eu, particularmente, prefiro esses espaços mais intimistas. Se for aberto, que seja no campo, numa roça, embaixo de uma árvore, como uma vez a gente foi com um coletivo e fizemos embaixo de uma árvore gigante. É outra coisa, é outro ambiente, principalmente para mim que venho dessa raiz da tradição. Quando é aberto, você tem muitos elementos ali que dispersam, mas não é impossível. A gente não pode criar impossibilidades para que a palavra chegue onde tem que chegar. Só que a gente tem preferências, né? Eu acho mais difícil contar a história na rua, porque a gente vai ter interrupções, e aí a gente vai ter que trazer um pouco mais dessas referências do teatro, que aí é uma luta, né? Quem é ator tem vício de ator. É vício de mão, vício de braço, vício de voz. E o narrador, às vezes, ele é mais brando, né? Mas ele vem para um outro lugar de composição de corpo, que o corpo tem também a corporeidade do contador de história. Ele não é uma figura estática, longe disso. E um só narrador, ele pode ser 1001, né? Ele pode fazer a narrativa artística dele de muitas formas, com o uso de elementos, com o uso de instrumentos musicais. Eu adoro trazer a música para a contação de história, a sonoplastia, que é uma coisa assim que encanta. Então, tem muitos elementos que você pode trazer. Hoje a gente tem aí uma gama de contadores de histórias que usam os tapetes para contar história. Isso é fascinante. Inclusive, tem os tapetes contadores de história, de referência, que eu conheço. Tem a Miriam também, Oliveira, daqui de Ilhéus, né? Que está contando com tapete também. Então, é incrível, assim. Mas eu acredito que às vezes, eu tendo a preferir lugares mais intimistas, em que a gente realmente possa dar esse tempo de você estar aqui elétrico com as coisas, porque a gente vive num sistema, numa sociedade em que te põe para movimentar o tempo todo, né? Seu cérebro não para. E pedir o seu tempo hoje, principalmente agora de live, de internet, nesse mundo, pedir o seu tempo com tanta oferta, é muito que uma pessoa pare para escutar. Então, a gente precisa desse lugar intimista para que o corpo de quem escuta pare e se abra. E se permita entrar e passar pelo caminho, do caminho pelo portão, entrar pelo jardim. Isso de formas muito simbólicas, né, com todos os elementos e auxiliadores mágicos que a gente tem. Enfim, é isso. Agora, agora nesse desafio para a internet, como é que está sendo, né? Porque você falou que gosta dessa coisa mais intimista. A internet tem essa... você reúne ali, você pode criar uma sala onde só aquelas pessoas vão estar, mas também tem outros desafios, né? Agora a gente lida com conexão, tá? Se a conexão de onde está partindo, de quem está recebendo também. E aí, como é que fica essa adaptação para esse ambiente virtual? Como é que você está lidando com isso? Nessa sua jornada? Eu não tenho... O que eu tenho feito é gravado os vídeos e enviado. E algumas partilhas, algumas conversas, algumas falas sobre esses processos, né? Esses processos de contar. Mas realmente é difícil. Quando você começou a live, eu comecei a te assistir, travou para mim, daqui a pouco você já estava me chamando, eu não conseguia entrar. Outro dia eu tinha uma live, me preparei, fiquei toda bonitinha, era 8 da noite, 7h30 a conexão caiu, a luz faltou, não voltou mais. Eu fiquei, pensa, na minha parte capricorniana, tudo bem organizadinho, eu fiquei, né, super mal. Mas é isso, a gente tem que fazer com que as histórias cheguem, a gente precisa se reinventar, se adaptar,
seja como for. O que a gente não pode é não fazer por amor, é não fazer com vontade, é não fazer é fazer sem gana. Fazer sem gana não dá, né? A gente tem que fazer com amor. Mas funciona. E seja como for, e hoje todo mundo já sabe que a gente já entra na live assim, tá me ouvindo? Vocês me ouvem? Né? E por aí vai. Então, o terceiro a gente tem que se adaptar. A gente aprende muito isso no teatro, né? A improvisação, os esquetes. É para isso agora também. Aí na hora você bota os vícios aqui ligeirinho e vai, depois tira e vem para a palavra. O terceiro sinal virou, tá ouvindo? Tá travando? Tá... Isso. Agora fala um pouquinho sobre o sarau aí, fala do seu coletivo também, que vocês estão organizando. Então a Josefa está aqui online, ela colou grau hoje, licenciando em artes, é minha parceirona de trabalho aí, grande contadora de história de Quaraci. Então, o sarau. O sarau foi um presente que a gente nem esperava. Bom, a gente inscreveu a proposta de fazer um sarau cultural, né? Vou falar desse nome, que é um nome que no começo eu sentia um pouco pesado. Bom, a gente estava nessa turbulência de pandemia, e aí vamos escrever o projeto para a Fundação Pedro Calmon. Estava um monte de editais da Lei Aldir Blanc saindo, e vamos escrever um projeto, e que nome. Na hora eu estava sozinha, desesperada, que nome vou botar? Eu tinha feito um projeto já com o nome Candeeiro Aceso, com essas referências, trazendo as minhas referências campesinas de roça primeiro. E aí, não, já tem outro que se aprovar, vai ser capanga de couro. Por que isso? Meu avô, que é um dos meus primeiros professores de contador de história, depois da minha avó, ele era tropeiro e ele tinha uma capanguinha de couro que ele usava, onde ele guardava as coisas pequenas, as coisas preciosas, aquilo que não pode ser perdido. E era uma capanguinha de couro que ele saía montado no cavalo, no burro, e ele saía, ele carregava essa capanguinha de couro. E essa referência estava aqui. E aí a gente foi fazer um estudo mais aprofundado e viu que os orixás, eles carregam a capanguinha de couro também. E eram duas coisas que referenciam o nosso território, né? O litoral sul. A gente tem a referência das matrizes africanas, a gente tem referência indígena, a gente tem essa referência boa ou ruim, mas a gente tem a referência do cacau, né? Tirando essa parte do Hans que vive até hoje, mas a gente tem essa referência. E aí a gente decidiu, não, vamos fazer sarau cultural capanga de couro. Causos, contos, cantos e saudades. Saudades, né, dos nossos ancestros, das nossas memórias que hoje estão vivas em nós, mas saudades também das rodas. Saudade do que nos movia de estarmos juntos, de compartilhar da palavra, da arte, através das cantigas, da música, né, das narrativas. E aí vem esse sarau, e a gente teve aí esse prêmio da Fundação Pedro Calmon, ele vai acontecer 19, 20 e 21 de março, inclusive a Cia Esbórnia vai estar divinamente com essa presença luxuosa, dando de beber nesse sarau pra gente, né? E aí vai ser esse sarau, Zefa e eu, a gente vai apresentar, então tem uma galera muito boa aqui do território litoral sul. Nesse sarau a gente vai ter cordel, a gente vai ter música, vai ter muita poesia, muitos escritores aqui da nossa região, é incrível isso. A galera que está se lançando e a gente precisa dar voz, sim, juntas e juntos, dar voz a eles. Estaremos Colados. Então tá para acontecer aí 19, 20 e 21 de março no canal do YouTube. Tem a página lá no Instagram, tem a página no YouTube também, Facebook também. Qual a página? Qual o endereço? É Sarau Cultural Capanga de Couro. É um projeto, né, que tem um apoio da Fundação Pedro Calmon, através da Lei Aldir Blanc, né, programa Aldir Blanc Bahia. E estamos juntos aí, nesse projeto. Agora, que linda é você! E o povo fica entrando e comentando, acho massa, né? Se tivesse espera, bom fazer essa roda girar, né? Mas como só fica duas telas. É verdade. Mas me fala um pouquinho, você falou desse encontro cultural que é a nossa região, né? Todo lugar é formado por esse encontro cultural. E você, nessas suas pesquisas sobre contação de história, você já encontrou, assim... Nossa, essa história aqui eu já ouvi antes, só que com outros personagens de culturas totalmente diferentes. Já aconteceu?
muito. Muito. E o mais louco que aconteceu... Ô, gente, quem assistir... Ainda bem que minhas lives não, essas lives não ficam salvas no meu Instagram, senão vai dizer essa menina fala a mesma coisa. Mas aconteceu algo muito louco, assim. Minha avó, ela não foi alfabetizada. Mas ela aprendeu a fazer o nome dela e escrever o nome dela na identidade dela. Era o maior orgulho que ela tinha, assim. Mas ela era uma sabedora de histórias muito grande. Histórias de tradição oral. Por que eu falo isso? Porque eu vim conhecer agora, recentemente, o professor Marco Aurélio, que é um recolhedor de história, um cordelista famosíssimo, gigantesco, o mais gigante, eu acho, de contação de história que eu já conheci no Brasil. E eu estava tendo uma aula com ele, em determinado momento, ele começou a contar 3 histórias, que era uma que minha avó me contava. E eu disse assim, meu Deus, como essas histórias vieram parar aqui, se só ela sabia, porque no meu universo era só eu e ela, é só a gente de contação. Eu não tinha ideia que existiam tantos contadores de história no mundo, tantos narradores, que esse povo era tão gigante e tão vivo, porque a gente vê agora nas lives, eu, como faço parte dessa rede de narradores, muitos contadores, então eu jamais posso dizer assim, está resgatando, você só resgata aquilo que está perdido. E os contadores de história nunca tiveram perdidos, nunca tiveram apagados, eles seguem existindo nos seus cantos. E aí me impactou, porque era a história que ela contava, com os mesmos personagens, e ele trazia em 3 histórias diferentes, de 3 livros diferentes. E eu dizia, uau! Como essas histórias chegaram para ela na época dela, de onde ela escutou. E aí, quando foi de noite, eu sonhei contando isso para ela. Olha, eu conheci um professor e ele contou as suas histórias. Foi lindo, foi um encontro muito precioso. Foi lindo. Mas assim, aparece sim, de você ouvir, às vezes, uma história de tradição e depois você encontrar num livro com outros personagens. E isso é lindo também, isso é maravilhoso. Você vê o poder que tem uma história de se ressignificar, de atravessar os tempos, de cruzar, fazer travessias tantas, né? Cruzar tantas gerações. É uma loucura, é lindo. Eu adoro. E vão assim, se atualizando, vão pegando emprestado elementos de cada cultura, de cada tempo, né? Sim. Mas mantém uma essência. Mantém uma essência. E aí tem coisa que, por exemplo, tem termos que a gente usava antes, que já não são mais úteis agora, que já não se deve usar mais, especialmente quando a gente fala assim, a gente tem muito, por exemplo, eu trabalhei muitos anos numa reserva de proteção ambiental, fazendo educação ambiental, mas não educação ambiental passiva de cima para baixo, porque ninguém está aqui aberto, me venha conscientizar. Não é isso. Mas dizer assim que a história da Chapeuzinho Vermelho. O que a gente faz agora com o lobo? Gente, se a gente não gosta de uma história, a gente muda a história. Conta outra, na verdade, né? Troca de história, mas não muda a história. Não muda. Deixa a história como ela é. Porque naquele momento ela foi útil. Você mostrar que o lobo podia ser mau. Você mostrar que a Chapeuzinho podia fazer um outro percurso. Se não gosta, troca a história. Mas a gente tem muito isso hoje também, né? De ressignificar e colocar um lobo bonzinho. Eu já contei, não vou mentir, eu já contei. Hoje eu já não conto mais, porque eu já entendi que não há essa necessidade. Eu posso criar histórias que eu quero, eu posso ir para outros lugares e deixar as histórias como elas são, porque você parte também de um princípio que é uma falta de respeito danada com quem criou aquela história naquele momento, naquela cultura, naquele contexto social, você chegar hoje e mudar toda a estrutura. Mas também pode funcionar, é só uma palavra de uma contadora que segue um caminho estudando, pesquisando e em construção e desconstrução constantes. Mas é isso que importa. Você é a nossa entrevistada, a gente quer saber, é isso mesmo. Seu ponto de vista. E engraçado essa coisa de contando, de misturando, que esses dias minha filha chegou pra mim e falou pra mim, que a minha avó falou pra mim que era uma vez uma quita, uma riquita e uma sapequita. Eu falei, não. Que era quita, uma riquita e uma sarta quinta. Que história bonitinha que a doutora ia contar. Ela não, era sapequita. Eu falei, que sapequita, menina? Não existe isso. Se você perdeu o pé da rima. Aí eu fui conversar com minha avó. Como aí se é um caso, aí você já vai também transformando, né? E esse é o caminho das histórias também, se transformar. Eu acho que a gente não pode ser taxativo com tudo, nem duro demais. Depende do lugar, de quando, como e do seu modo de contar. De como você bebe dessa fonte, de como você se prepara, de como você vai partilhar isso, como você vai entregar isso.
Senão a gente faz o que as histórias não merecem, né? Que é limitá-las. Uhum. E agora, me conta assim, você tem alguma preferência por algum tipo de história? Assim, que a gente está acostumado mais a pegar histórias importadas, né? Lá, a gente vai lá nos Irmãos Grimm, então vai lá no Isopo, né? E traz La Fontaine também, as fábulas, que estão misturadas na gente, mas assim, são coisas que nós importamos. Mas você tem preferência de algum, assim, de contar história, sei lá, de povos indígenas ou de povos africanos, ou enfim, me diga aí. A minha preferência é uma história que me toque. Eu gosto muito das histórias de exemplo, das histórias de jornadas, não importa a casa que ela esteja. Então, eu não fico muito nessa. Eu gosto de histórias que me toquem, de ter aqui um monte de oportunidades, seja com livro, seja na escuta, tiver alguém sentado. Ai, tem um contador de história ali? Ah, posso ir lá? Né? Agora está difícil, está muito difícil fazer essa escuta mais de perto, mas não. Por exemplo, agora eu estou bebendo muito da fonte de um livro que é do Babalorixá, professor e escritor Rui Povas, que é a Fala do Santo. Me encanta a Fala do Santo, adoro a Fala do Santo. Eu gosto muito da Clarissa Píncolas, da Mulheres que Correm com Lobos, da Ciranda das Mulheres. Esses cantos me tocam, né? A Ciranda das Mulheres Sábias, porque falam da minha jornada, do meu caminho. Então, eu gosto muito. Gosto quando você citou indígena, né? Eu trago também o Índio na Visão dos Índios, que é um livro de histórias em 3 sessões dos povos pataxós. Foi uma compilação que eles se juntaram para fazer, para contar a própria história, para também não ter a história contada só, né, externamente. Eu gosto eu gosto de tanta coisa. Eu não fico muito buscando, eu vou lá para os Irmãos Grimm, eu vou estudar porque eu quero entender os processos. Inclusive, quando a gente vai estudar mais essas histórias, assim, tem umas versões bem macabras, né, dessas histórias bem macabras, bem bizarras, assim, da Bela Adormecida, da Branca de Neve, umas coisas bem cruéis. Eram histórias histórias para adultos, né? Isso. Era para adulto, não era para criança. Eles aqui pra botaram, nossa realidade, eles que deixaram mais leve. Então, depende muito do lugar que eu vou contar, quando tem esse chamado, ou quando vou fazer uma proposição. Então, depende muito, aí a busca vai a partir daí. Tá, eu vou contar uma história lá na comunidade agrícola, então eu vou levar uma história que fale de território, de pertencimento, em que eles se vejam representados. Isso é bacana também. Mas não tenho uma preferência assim, não. Eu gosto do que me toca. Se for capaz de me aquecer meu coração e eu sentir que eu posso, de alguma forma, fazer com que essa mensagem chegue lá, seja como for, vale a pena ser contada. Porque tem história que você fica ali, 3 horas, assim, não 3 horas, mas um tempo ali naquela história, e começa um trabalho já difícil de análise crítica da história, e ela não te toca, e fica o técnico. E já tem história que você, na primeira lida aqui, pronto, você já está contando ela. Porque o exercício do contador é esse, é contar, recontar e contar, né? Contar. Você destrincha uma história contando ela, antes da sua apresentação. Então, você contar. Meu companheiro, ele escuta minhas histórias umas 4 vezes. Ou eu posso contar uma história para você. É rapidinho, eu vou contar só o esqueleto assim. Então, eu não tenho... Eu gosto das histórias que podem encantar a gente, que sirvam... Bom, toda história serve para alguma coisa. Se não é para a gente, é para alguém. E agora me conte aí, me conte uma história, nos conte uma história. Tem alguma história curtinha pra gente? Tem uma história bem curtinha. Essa história, ela vem lá dos índios da América do Norte, da linhagem dos povos Lakotas, já que vocês estão nos caminhos indígenas em Cordel, então essa é para vocês. Conto ali uma lenda dos índios Sioux, que uma vez, Nuvem Azul e Touro Bravo eram um casal muito apaixonado e eles queriam se casar. Mas eles queriam também garantir que esse amor fosse tão forte que eles vivessem juntos até o dia da morte deles.
Foi então que eles foram até a casa do grande feiticeiro da aldeia para pedir uma palavra. E quando o feiticeiro apareceu, eles disseram: olha, nós nos amamos muito e queremos um conselho para que nosso amor seja ainda mais forte. E o velho feiticeiro ficou tão comovido de ver dois jovens tão apaixonados, tão ansiosos por uma palavra, e respondeu: olha, existe uma coisa, mas são tarefas muito difíceis. E ele seguiu. Ele disse: você, nuvem azul, terá que percorrer todo o norte da aldeia e apenas com uma rede você deve capturar o falcão mais vigoroso que você encontrar e trazê-lo para mim com vida até o terceiro dia da lua cheia. E você, touro bravo, deve contornar a aldeia do trono e também com uma rede trazer a ave que está no topo da montanha, a mais brava que você encontrar. E nesse momento, touro bravo e nuvem azul, eles se abraçaram num abraço muito afetuoso e partiram em sua jornada. Passado o tempo e chegado o dia do encontro, eles se puseram na frente da aldeia do feiticeiro e esperaram. O feiticeiro, quando chegou, pediu para eles para tirar os bichos, as aves do saco, e constatou que eram os exemplares que ele havia pedido. E Nuvem Azul perguntou: e agora, o que a gente faz? O feiticeiro respondeu: agora vocês vão amarrá-los pelos pés com essas cordas de couro e depois soltem eles para que eles possam voar livres. E assim eles fizeram. Acontece que quando a águia e o falcão foram amarrados pelos pés, eles não conseguiram nada a não ser se arrastar pelo terreno. Com o passar dos minutos, eles começaram a ficar tão frustrados por não conseguirem voar e tão estressados que eles começaram a lançar-se um contra o outro e, com o passar do tempo, das horas, a se machucar. Nesse momento, o feiticeiro pede que eles soltem as aves e diz para eles assim: esse é meu conselho. Nunca se esqueçam do que vocês estão vendo. Se vocês decidirem voar amarrados, por mais que vocês sintam amor, com o tempo, vocês não vão só se frustrar, mas como irão se machucar cada vez mais. Voem juntos, mas nunca amarrados. Nossa, que lindo, que lindo, que lindo. Aposto que tem mais gente batendo palma aí. Lindo, lindo, lavadão. Aperta aí coraçãozinho, minha gente. Bora, a gente tem 18, bora. Aí, lindo, 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 lindo. Obrigada por esse presente. Obrigada a você. Camila, a gente fica muito feliz. A gente não vai tomar mais tempo. De novo, a gente agradece muito. Lembrando todo mundo, ó, Sarau Cultural Capanga de Couro, dias em março, 19, né? 19, 20 e 21 de março. Então se liguem aí. Se vocês gostaram aqui, ó, da nossa convidada aqui, Camila Terra, contadora de histórias, não deixe de acompanhar a Sarau Cultural Capanga de Couro. E também fiquem com a gente no nosso projeto Caminhos Indígenas em Cordel, que é o projeto que, ó, vou ler de novo, ó, projeto que tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. É por isso que a gente está aqui, né, tendo esse respiro para seguir contando nossas histórias, fazendo nossas artes, aprendendo, trocando, se encontrando como dá. Como dá. É isso. Tá, obrigada, agradeço a vocês pelo convite, por essa parceria linda que a gente está fazendo com a Ciesbórnia, com Caminhos Indígenas em Cordel. Obrigada a todos os amigos que compartilharam. Essa publicação foi parar até nas páginas de Sônia Guajara, com Marcleuby Potter, compartilhou lá. Foi massa demais. Agradecer a todos os amigos que estão aí, Marcinha pelo carinho. Lucas, meu irmão, estou aqui na casa dele em Ilhéus, um grande ator que vai estar, artista, diretor de teatro, vai estar no Sarau também. E todo mundo que participou, Lana, que está escrevendo, tem a gente tão bonita, acho tão bonito as pessoas interagirem, e às vezes a gente conversando aqui vai subindo, a gente não vê todo mundo que está, mas sem vocês verdade. Isso também não seria possível, senão a gente, bom, ia ser bom porque a gente está aqui, nós duas, mas também é bom compartilhar com vocês.
Simone também. Então, todo mundo. Obrigada, gente. Gratidão. E que as histórias, Clarissa Apíncolas, ela diz assim, aquele que ficar acordado, depois de uma noite toda de histórias, receberá uma bênção. Então, a vocês que ficaram aí com a gente, uma bênção das histórias para vocês. Até mais. Até, obrigada. E ó, semana que vem a gente tem outra Camila na nossa live, viu? Mas vai ter a Camila Arrasou. Carvalho. Conhece Camilinha? Sua xará? Não conheço. Então não perca, que você vai querer carregar essa menina de algum jeito pra você. Pensa uma menina que reconheceu uma história. Massa. Ela é uma... Meu Deus do céu, aquela menina é uma princesa que a gente ama muito, que é uma artista nata, fantástica. Então, sua xará, ó, eu acho bom você Vamos estar ligada. Tá ligada. Semana que vem. Hoje, Camila Terra, que a gente agradece de coração. Então, gente, obrigada. Fique aí ligado, vai acompanhando aí as nossas postagens e também a gente faz a propaganda dos nossos parceiros, Sarau Cultural, Capanga de Couro aqui, a nossa amiga Camila Terra e vários artistas do Brasil, da região do universo de tudo. Gente, obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui acompanhando e se deliciando com esse bate-papo maravilhoso que a gente aprende demais, fica assim, a gente fica só pode falando que a gente vai embarcando aí. A gente vai navegando nas histórias. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, Camila. Obrigadão. Tá. Deixa você desligar aí, né? Pronto, pode ir. Você dá um print! Ai, meu Deus, agora a gente não tira mais foto, a gente tira print. Pronto, foi o print. Valeu, Camila. Até mais, gente. Tchau. Obrigada.